Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Se puder ficar em pé, fique em pé, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje é uma palavra que vai trazer cura para a sua vida, porque há promessas relacionadas à cura, e nós devemos ficar atentos, pois o salmista disse assim: enviou-lhe a palavra e curou de todas as enfermidades. A palavra, enviou a palavra e a palavra curou de todas as enfermidades. E nessa noite nós vamos tratar desse assunto, promessas. Diga: eu quero. Isso, promessas. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos apenas ler um versículo, porque já que é uma pregação temática, vamos apenas ler um versículo. Glória a Deus. Podemos fazer a leitura? 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 20. Eu gosto muito de mas e porquês. Gosto muito de observar o porquê. Porque todas, diga todas, quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele é por Jesus. E nós dizemos amém, para a glória de Deus por nós. Encontrou não? Vamos ler mais uma vez 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 20. 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20. Desculpe. Vamos ler de novo. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele amém, para a glória de Deus por nós. Pai, eu peço que o Senhor traga luz de compreensão dessa revelação, dessa palavra. Tu sabe, meu Pai, que o conhecimento humano, o estudo humano, ele ajuda, mas a interpretação só dada pelo Espírito, porque o Espírito traduz o seu coração. E eu creio que essa palavra vem de encontro a cada um de nós nessa noite como uma promessa que cura as doenças, o mal, a enfermidade. E desde já eu te peço a liberação, a unção, o poder da cura, o teu poder trabalhando em nosso meio, em nome de Jesus. Que crê, diga amém. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Promessas é algo que estimula a gente. Eu gosto sempre de lembrar de uma promessa que foi me dada de 1 litro de mel. Que coisa simples. 1 litro de mel. Eu estava numa escala para ir pregar numa igreja, e o líder de lá disse: rapaz, vai vir mesmo no bom tempo. Estou tirando a abelha e eu vou reservar 1 litro de mel de primeira qualidade para você. O que você tem que fazer é lembrar, porque posso me esquecer.
Eu não vou esquecer de separar o seu litro de mel, mas eu posso esquecer de entregar. Portanto, depois do culto, você me lembre deste mel, dessa garrafa de mel, desse litro de mel. E quando eu cheguei na casa dele, cedo ainda, da tarde para a noite, já fiz uma pergunta para ele: cadê? Você reservou o meu mel? Ele disse: sim, seu mel está reservado. Mas você se lembre, não esqueça. Aleluia. E aqui Paulo está trazendo esse tema para nosso coração, porque promessas, ou ela é vinculada, ou ela é ocupada. É por isso que ele diz: está liberada por Deus, está liberada por Jesus, por nós. É nós que vamos acionar essa promessa que Deus nos fez pela nossa fé e tomar posse. E se você nessa noite não está bem de saúde, está qualquer coisa, você pode dizer: hoje vou ser curado. Não saio daqui sem levar essa bênção, no nome de Jesus. Você vê que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo da carta dos Efésios, e ele diz: filho, obedecei pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento. Obedecei pai e mãe é um primeiro mandamento para que você viva bem e viva muito tempo nessa terra. Então, a promessa vinculada à obediência. Então, promessa é vinculada, ou ocupada. Você vê que a promessa da salvação para a nossa vida, relacionada à nossa vida, a nossa vida ela é ocupada pelos mundos, pelos valores do mundo, pelo pecado que habita em nós. Ela é ocupada, nossa vida está ocupada. E quando a promessa chega até nós, o que é que nós fazemos? Desocupamos aquilo que estava ocupando e aderimos àquilo que Deus está nos oferecendo. Aleluia. Essa é a realidade do Evangelho. Desocupar a salvação, quando nós escolhemos aceitar Jesus, estamos declarando: eu vou tomar posse. Mas o que é tomar posse? É desapossar. Quando você compra um terreno, e vai para o cartório para desapossar o dono, que é proprietário, para apossar o seu nome como proprietário. Aleluia. Glória a Deus, que Deus revela, Deus nos instrui, para que o seu povo seja um povo sábio de entendimento em sua palavra. Está por Deus liberada, e por Cristo também por nós. É por isso, irmão, que a gente vê contexto na Bíblia e às vezes não se realiza em nós. O que você imagina Jesus dizer: agora quando? Agora que você me segue. Antes você nunca pediu no meu nome, mas agora tudo quanto pedir no meu nome o Pai dará, para que o Filho seja glorificado. Aleluia. E você sabe que muitas coisas nós pedimos no nome de Jesus, e até então muitas delas nós não alcançamos nenhum resultado. Deus está falhando? Deus está mentindo? Não. É porque a promessa que ele pedir tudo, você tem que ver o contexto. O contexto, ele inicia falando algo de obediência. Se você vive a obediência dentro daquele contexto, desculpem, se você vive a obediência dentro daquele contexto,
Então agora você pode pedir no nome dele, porque ele faz tudo. Porque você tem que receber aquilo que, tirar aquilo que está vinculado, ou abraçar aquilo que está vinculado à promessa. Aleluia. João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14, ele diz: porque a confiança que temos nele é que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve e nos atende. Há uma promessa de Deus nos atender, mas há um vínculo. O vínculo qual é? Fazer a vontade dele. E às vezes nós não estamos com disposição para fazer a vontade de Deus. Nós estamos muito voltados para realizar nossas vontades. Então, promessas vinculadas ou acumuladas, é nós que vamos exercer a fé na promessa. Jesus, ele disse dessa forma, em Mateus, ele disse: aquele que ouve a minha palavra e não pratica, ele é imprudente. Aí ele diz as situações, diz: porque vem a chuva, vem o vento, vem o rio, vem a tempestade, e bate sobre a pessoa, bate sobre a casa daquela construção. Jesus está dizendo que nós precisamos construir alicerces para aquilo que nós queremos de Deus. Se é uma promessa, então nós temos que construir um alicerce por fé, para a gente tomar posse daquilo. Porque senão, irmão, continua do mesmo jeito, a gente imaginando que vai receber, a gente necessitando, a gente querendo, e não chega nunca. Porque o evangelho não é fantasia, o poder de Deus não é mágico, o poder de Deus é miraculoso. O que você possa pensar quando Jesus disse: será como você crê, e você não crê. Mas você tem que olhar o contexto do que é que ele está falando. Do que é que ele estava falando? Ele estava falando com um homem centurião que veio buscar ajuda para um empregado dele. E no momento da conversa com Jesus, ele demonstrou confiança a Jesus. Disse: não precisa ir não. Jesus: eu vou com você. Disse: não é necessário, me dá apenas uma palavra. Aí Jesus: pois vai ser como você crê. Então a promessa, a cura daquele homem estava vinculada à confiança. E às vezes, irmão, nós dizemos que temos confiança, mas nós fazemos justamente o que a Bíblia diz que nós não devemos fazer. A carta aos Hebreus, ele diz: se retroceder, eu não tenho prazer na sua alma. Se retroceder. E nós dizemos que confiamos, mas na hora de provar que confia, a gente retrocede. Há um vocabulário no meio cristão, e esse vocabulário é invenção de quem não exerce a sua fé, de quem não alicerça-se na construção para tomar posse da promessa. Aí cria esse vocabulário. É porque o tempo é de Deus. Claro, o tempo é de Deus, mas relacionado àquilo que Ele já preparou para nós, não é mais tempo de Deus, é tempo nosso. É por isso que Ele está dizendo: em Deus, amém, é sim, e em Jesus, amém. Está liberada por nós. Por nós. Dá para você dizer assim: por mim. A minha bênção de promessas liberada depende da minha obediência e fé. Aplaudir Jesus.
Glória a Deus. Então, quando a Bíblia diz que é por nós a promessa, entenda que ele está dizendo, é para nós. Se ele liberasse para nós, não precisava fazer nada. Está liberado, é para nós. Mas é por nós, é um exercício meu e seu. E é a fraqueza de muitos cristãos, ou é não ter conhecimento, ou não ter coragem de lutar. Porque quando Deus declara uma condição dessa, aleluia, as promessas de Deus, todas elas estão liberadas por Deus e por Jesus. É sim, é amém. Sabe o que é que está dizendo? A luta é sua, a guerra é sua, aleluia. A guerra que o pessoal prega e diz, Deus é quem vai guerrear para você, e muitas vezes é dito uma palavra fora do contexto. Diante das promessas preparadas, Deus não vai pelejar por você. Está consumado. Pedro escreve: bendito é o Deus e Pai, que pelo seu divino poder já nos deu tudo que diz respeito à vida. Aleluia. Já está consumado. Aleluia. Ovo telestai, está liberado, está consumado e está liberado. Cabe a mim agora. Aleluia. O que você imagina quando Jesus diz: tudo é possível ao que crê? Por que ele diz tudo é possível ao que crê? Ele não diz para o homem que era para ele crer. Ele diz para o homem que era possível porque ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Quando o homem diz: se for possível o Senhor fazer alguma coisa, faça-nos alguma coisa. Se é possível, ele diz: tudo é possível que crê. A quem o homem estava pedindo? A Jesus. E a quem Jesus está respondendo? Ao homem. Tudo é possível que crê. Eu creio no Pai, eu tenho uma ligação com Ele, que eu posso confiar e realizar essa obra. Isso são exemplos e ensinos para a gente despertar, procurar ter conhecimento do que é seu por direito. Porque a graça é um favor imerecido, mas é um favor imerecido que nos dá direito. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 15, e no versículo 24, ele diz que Jesus é o ministro da circuncisão, e houve isso pela verdade de Deus, para que se cumprisse as promessas dos pais em nós. Dos pais se referindo aos patriarcas. Jesus foi ministro da circuncisão, quer dizer, a lei circuncidava. Jesus foi ministro da circuncisão porque a circuncisão agora é interna, é no coração, e ele é ministro de circuncidar nós no coração. Aleluia. Para que a promessa se cumpra em nós, as promessas do Espírito. Aleluia. Por que diz do Espírito? Porque Abraão não via Deus. Abraão chegou a ver a Deus em teofania, no capítulo 17, quando Deus visita Abraão. Chegam uns três varões, e ali ele percebe que um era o Criador. Aleluia. Mas antes não, ele só ouvia a voz, ele andava pela voz. Porque é espírito, pelo sopro. Abraão, ao ar. Aleluia. Glória a Jesus. Então essas promessas que Paulo diz que Jesus foi o ministro da circuncisão para se cumprir. As promessas não é apenas
um anúncio, não é apenas um dito, é uma palavra comprometida de Deus para nós, aleluia, é uma palavra de Deus comprometida com nós, glória a Deus, Ele está comprometido, aleluia. Agora nós vamos exercer, eu creio nisso. Vou contar um testemunho. Quando as pessoas recebem a palavra e despertam para as promessas, vocês conhecem aquele meu primo que mora vizinho ao sítio. Ele aceitou Jesus não faz muito tempo, e vocês foram testemunho de ver a vida dele ali, como é que ele estava. Alguns de vocês chegaram a ver a situação dele, e ele aceitou Jesus, e ele tem prosperado muito, e faz pouco tempo, porque ele entendeu que Deus prospera. Ele entendeu que Deus prospera. Então, ele se apegou à promessa da prosperidade. João escreve na sua terceira carta, versículo 2, ele diz: amados, eu quero que te vá bem em todas as coisas, que seja próspero, assim como vai bem a tua alma. Algumas traduções dizem: sobretudo, acima de tudo, seja próspero. É uma promessa, é um desejo de Deus para o coração do homem. Mas como é que eu vou prosperar? Porque eu acredito que vou prosperar. Vou lhe contar o testemunho dele. Essa semana eu fui lá no sítio, e ele já fez muitas coisas, reformou a casinha dele, comprou um transportezinho para ele, fez uns alpendre, e está lá. E ele trabalha de segurança em uma empresa, e ele tem 8 folgas no mês, trabalha à noite. Então ele quer prosperar, ele confia em Deus. Aí ele orou ao Senhor, pediu a Deus. Apareceu uma oportunidade de outra empresa, para que nos dias da folga dele, ele trabalhe. Significa o quê? Que num mês ele não tem folga. Ele tem a folga da empresa que ele trabalha, mas na folga ele trabalha para outra empresa, cobrindo a vaga de outra pessoa. E essa vaga da noite de trabalho custa R$100 para ele. Ele recebe R$100 de pagamento. E ele disse: esses R$100 que eu recebo por noite, quer dizer, no mês eu vou receber 800. Esse 800 vai para uma poupança. Daqui a 10 meses eu tenho 8.000. Eu já comprei uma moto agora por 13. Eu pego os 8.000 mais moto e compro um carrinho. Ele está crendo na prosperidade, mas está se alicerçando. Aleluia. E não é fácil se alicerçar, no caso dele, porque ele passa 10 meses sem ter uma folga. Está disposto a se alicerçar? Eu quero prosperar. Aparece uma vaga, está disposto a enfrentar? Confiando em Deus? Eu só preciso da saúde de Deus. Pronto, vou trabalhar. Aleluia. Veja bem, eu quero que te vá bem em todas as coisas, assim, que seja próspero, assim como é a tua alma. A nossa alma está próspera. Jesus garante a prosperidade dela. Agora, a nossa vida comum, eu preciso crer na prosperidade e fazer o que eu tenho que alicerce na promessa, para que eu venha melhorar. Então daqui a 10 meses é que ele vai tirar as folgas dele. Daqui a 10 meses o homem vai dizer assim: você tem 4 dias de folga. Daqui a 10 meses ele diz: pronto, eu vou desfolgar as 8 folgas, porque ele já realizou o sonho dele. E certamente quando ele tirar algumas folgas, ele vai realizar outra coisa. Então promessa é um chamado
para uma luta de quem sonha. E o Evangelho, ele é motivador, mas também há falsas interpretações do ensino do Evangelho que ilude. Por isso que Paulo diz: cuidado com as fábulas. E a gente vê pregador dizendo: Deus vai fazer, eu estou profetizando. Eu vi muito em uma denominação: Deus está dizendo que Deus vai fazer, Deus está me dizendo. E eu ficava observando, e os dias se passavam. Aqui faleceu um rapaz, irmão, amigo nosso, que era cadeirante. E um dia alguém se levantou e disse: Deus vai usar uma mulher em uma oração que vai te levantar. Deus está mandando eu te dizer. Eu não sabia. E ele teve um tempo, a situação meio difícil, e eu fui lá na casa dele, nós tínhamos amizade, e eu fiz uma oração nele, e eu disse: levante em nome de Jesus. E ele se levantou, as pernas muito finas, se levantou por ali e disse: a promessa de Deus é para uma mulher, você é homem. Sentou-se na cadeira. Ele faleceu faz pouco tempo, paralítico do mesmo jeito, porque a promessa não foi Deus que fez, porque a promessa de Deus é feita um alicerce. O alicerce desse dia seria eu. Deus estava me usando, mas pela fábula do engano, e o Evangelho está muito isso, muito, aleluia. Vocês ficam atentos ao que Deus está falando, porque a palavra de Deus, ela é fiel como Ele é fiel, aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, igreja do Senhor, todas quantas promessas há, alguns estudiosos falam em 5, um pouco mais de 5, outros estudiosos dizem 8 mil, não importa, irmão, se é 5 ou se é 8, até porque eu acredito que nós nem necessitamos de todas elas, dá para se realizar com bem menos, mas é preciso que a igreja desperte para crer e praticar aquilo que Deus está dizendo. Nós temos exemplo, irmãos, nós temos exemplo na Bíblia, e o maior exemplo que nós podemos citar é o que o próprio Paulo cita em Coríntios, sobre Israel. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel para aqueles escravos do Egito. Ele tiraria esse povo com mão forte, poderosa, e assim o fez. Levou rumo à promessa, demorou pela desobediência de muitos, mas finalmente romperam a barreira que impedia chegar naquela terra, e lá chegaram. Canaã, lugar de fartura. Lugar de fartura. Por que era fartura? Se eles nunca tinham andado lá, porque alguém que morava lá produzia. Quando os espias foram olhar, eles viram 2 homens levando um cacho de uva. Essas uvas não nasceram aleatoriamente, foi plantada, regada, ajeitada, trabalhada. E quando ele chegou lá, Josué, o líder, chamou as 12 tribos e determinou os parâmetros deles. Essa quadra aqui é para a tribo tal, essa aqui para a tribo tal, essa aqui é para a tribo tal, essa aqui. E cada lugar desse tinha habitante. Só que Deus fez uma promessa a eles: vocês podem ir, porque esse povo que estão lá eu entrego a vocês nas suas mãos, como se fosse um pão que você come. Aleluia. E ali ele entregou
dividiu as 12 tribos. Sabe o que aconteceu? 5 das tribos não lutou para possuir aquilo que Deus tinha dado. 5 tribos não desapossou os seus habitantes. E a ordem de Deus não havia nem pacificação. Era para você chegar lá, se não sair numa boa, passar por cima, matar mulher, menino, animal, matar tudo, passar por cima de tudo. Tinha que ficar só aquela tribo naquele local. Mas 5 tribos não lutou, não desapossou. E como não desapossou, as tribos que não foram desapossadas, enquanto as tribos que eram da parte de Deus não se uniram, o povo que habitaram lá se uniram e abriram guerra para tirar eles de lá. E eles correram para Josué dar uma solução, preparar o exército então e acabar com a raça deles. Então muitas pessoas e hoje, na graça que tem em Cristo as promessas, muitos estão como essas tribos, 5 tribos, entrar em acordo. Tá bom assim demais, se Deus quiser, ainda vai dar certo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: naquilo que Cristo fez por você, que você não corre atrás, não luta por ele, não vai dar certo nunca. Aleluia. Não fique triste, pelo contrário, crie sangue nas veias, tome posse do Espírito que Paulo escreve para Timóteo e diz: Deus não lhe deu um espírito de medo, de covardia, mas deu um espírito de fortaleza. Aquece o sangue, deixa o seu coração pulsar nessa verdade, deixa o Espírito Santo lhe encher do poder, para que você perca o medo e lute por aquilo que Cristo já preparou por você. Tome posse dessa vitória. Aleluia. Muitos cristãos, eles estão iludidos com as facilidades. Sabe, irmão, aos poucos a gente vai tomando conhecimento. Existem jogos de aposta na internet. Existem empresas que prometem fazer do seu dinheiro mais rentável. E muitos cristãos têm entrado nessas. Tem entrado nessa história. Vou depositar tanto. Eu tenho um amigo irmão aqui em Tabuleiro, que ele vendeu o carro para com 5 meses ele ter um retorno no dinheiro para comprar outro carro. Agora veja, vou dizer em número assim: ele vendeu o carro por 5. O carro que iria comprar custava 10. E a promessa era que ele pegava esses 5, investia, e com 5 meses tirava os 10 e comprava o carro que ele queria. E já tem mais de 2 anos, uns 3 anos, perdeu tudo, não tirou nada. Um cristão com ofício na igreja, casado, aleluia. Por quê? Porque em vez de se apegar e lutar pelas promessas de Deus, ele quer as facilidades do que o mundo oferece. Ele entra em acordo com o morador. O morador: não se preocupe não, que vai dar tudo certo. Dá não. Mundo é mundo. A natureza do mundo é maligna.
O seu gerenciador é Satanás. E o crente deveria entender isso, porque senão Jesus não tinha contado tantos exemplos acerca de Satanás, de demônios. Porque senão Paulo não advertia tanto: cuidado com as ardis, cuidado com a sutileza de Satanás, tenha cuidado, não dê lugar ao diabo. Aleluia. Nós fomos chamados para viver uma obediência, para que nós nos torne, como Paulo diz, idôneo para Deus. Aleluia. Para que então Deus cumpra aquilo que Ele promete, e Ele vai cumprir. Não tenha pressa, se ajeite, entre na linha da obediência, creia nas promessas, analise a promessa e lute para que ela se feche em você. Aleluia, glória a Deus. Paulo escreve e diz: todas quantas há. Pedro escreve dizendo: bendito é Deus e Pai, pelo seu divino poder nos deu tudo. Tudo está inserido, 5.000, 8.000, 10.000, 1.000, não sei quantas mil promessas é, mas tudo está inserido no que Pedro diz. Então, se o que nós precisamos, aleluia, é de um despertamento para a nossa fé. Tiago disse: se está doente, recebe a unção com óleo, faz uma oração de fé, e o doente será curado. E além do mais, nós recebe perdão de pecado. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração de fé. Os que tiverem doentes, vai com qualquer sintoma de qualquer coisa, vão vir aqui na frente, eu vou ungir, e nós vamos orar. O alicerce para essa promessa é você se levantar daí com coragem, com fé, e dizendo: eu creio, eu creio. Mas se ainda eu orar e quando terminar a oração não tiver acontecido nada, você continue crendo, porque Jesus deu um exemplo para os discípulos. Aleluia. Ele passou com os discípulos e falou uma figueira, e eles saíram, a figueira estava folhada, bonita. No outro dia, quando voltaram, a figueira estava morta. E os discípulos, percebendo, disseram: Senhor, a figueira, o qual amaldiçoaste, está morta até a raiz. E ele disse: crê em Deus. Ele estava dizendo o seguinte: mesmo na hora que eu amaldiçoei, ela já estava morta, mas o sintoma das folhas verdes identificava que ela parecia estar viva, mas ela estava morta. O que eu quero dizer é, quando eu terminar de orar aqui com vocês, ainda que não tenha sumido o sintoma, continue crendo, porque tem a noite e Deus está trabalhando, Deus está operando, e segundo a tua fé, e você receberá a tua bênção. Não há mal, não há doença, não há nada que Ele não possa dar jeito. Louvado seja Deus. Então, todas quantas promessas há de Deus, em Deus, são nele sim, e por Cristo, amém. Para a glória de Deus, por nós. Hoje é a nossa vez. Aleluia. Você não é para sair daqui hoje levando consigo o que você trouxe. Hoje nós vamos desapossar. Vamos desapossar o que veio, que está me atrapalhando, que está adoecendo, que está trazendo problema. Nós vamos desapossar e vamos colocar a assinatura do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida e liberar tudo isso para fora e receber essa bênção. Amém? Aplauda Jesus aí.